Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Estamos no sexto dia de Reshivan 5783. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. Nós estamos na paraxá Lechá. Vá por ti, ou vai para ti, ou vai para dentro de si mesmo, em busca do seu eu verdadeiro e potencial. Estamos aí no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat, e então nós estamos na nossa segunda leitura da paraxá da semana. Estamos aí então, hoje, no capítulo 12, a partir do versículo 14, vamos até o capítulo 13 e o verso 4, na nossa segunda leitura. Temos aí diante de nós um momento em que a descida de Avram com a sua esposa Sarai vão para o Egito diante de algumas adversidades, principalmente a questão da fome. Então eles são direcionados para o Egito. Então vem aquela expressão, então eles desceram ao Egito. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, justo da nossa geração, bem como também o líder máximo da nossa geração, ele vai falar conosco a respeito de transformar a descida em ascensão, né? Descida, ascensão, subir, ok? Então, aprendendo realmente a transformar a descida em ascensão. Dentro desse aspecto, nós temos aí diante de nós algumas lições bem práticas, né, para o nosso momento que nós estamos vivenciando, né? O foco em si é que nós temos aí realmente o Salmo 121. Eleva os meus olhos às montanhas, de onde me virá a ajuda. Então, a ajuda vem do Criador dos céus e da terra. Ele não te deixará, ele não te abandonará, mas ele te protegerá na sua saída e na sua entrada, no seu ir e no seu vir. Ele estará te abençoando. O que significa isto? Eu olho para os montes, ou seja, as adversidades que nós estamos enfrentando aí, né? Principalmente a partir de ontem à tarde para cá, ok? Então, nessas adversidades que nós estamos aí diante de nós, né, são as montanhas. Mas aí o salmista diz, né? Vendo tudo isto, qual que é o sentido? Da onde vem o socorro? Da onde vem a ajuda? Então, quando o salmista diz que o nosso socorro, a nossa ajuda, vem daquele que está acima das montanhas, acima dos problemas, acima das adversidades, acima daquilo que nós olhamos e contemplamos e achamos é o fim do mundo. Ele está acima disso daí. Então, o salmista traz para nós exatamente o quê? O foco. Nós temos que manter o foco no local certo. Temos que manter o foco exatamente no único que é poderoso para socorrer as nossas vidas. Ou seja, nós temos que manter o foco na única esperança de salvação, que é quem? Deus. O único Criador, o único Salvador. Então, a lição primeira, sem sombra de dúvidas, que temos desde o dia de ontem para cá, é que nós não podemos perder o foco em Deus e não centralizar o foco em pessoas, sejam elas boas ou não. Entendeu? Nesse aspecto, as adversidades são permitidas, e Deus permite que isso aconteça, para que nós possamos reavaliar, que nós possamos reativar, que nós possamos realmente redirecionar o nosso olhar, o nosso foco na fonte essencial da nossa salvação, que é Deus. Então,
a lição prática, e nós vamos ver de acordo com a aliá de hoje, a leitura de hoje, é que, na verdade, quando nós fazemos a nossa parte, e o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala muito sobre isso, né, que lutar contra o mal é uma causa nobre. Então, lutar contra o mal é uma causa nobre. Mas a essência da nossa existência é trazer luz, a luz divina, a luz da presença de Deus para dentro do nosso mundo, para dentro do nosso planeta, para dentro não somente de nós mesmos, mas também para dentro do ciclo da nossa existência. Parentes, amigos, colegas de trabalho, escola, aonde você estiver. É trazer esta luz divina, você ser a luz divina de Deus para poder iluminar ao seu redor. Então, esta é a nossa tarefa, né, essencial, trazer mais luz divina. Se nós fizermos a nossa parte, se nós fazemos a nossa parte, se nós fizermos a nossa parte em lutar contra o mal, agindo de acordo com a legalidade jurídica, a legalidade eleitoral e companhia limitada, né? Não mantenha o seu foco em possíveis realmente erros ou algo semelhante na questão dos resultados. Mantenha o seu olhar e o seu foco em Deus. Lutamos contra o mal, você lutou contra o mal, causa nobre. Aparentemente, parece que não deu um resultado positivo. Não é bem isso. Esta aparência que não deu resultado positivo é para que nós possamos renovar a nossa fé e confiança em Deus. Somente de Deus é que vem a nossa salvação. Somente de Deus que vem as respostas verdadeiras. E é exatamente isto que Deus está nos ensinando realmente nos 4 cantos do nosso país, esta verdade, esta realidade. Então, por isso que nós precisamos manter o foco nesta realidade e saber que de Deus é que está sendo preparada as respostas adequadas. Situações, momentos, pessoas, elas serão instrumentos de Deus para que seja executado a vontade de Deus. Então, fé, confiança, esperança em Deus é o que precisa ser continuamente renovado em nossas vidas para podermos ver os milagres de Deus e não de pessoas A, B ou C, entendeu? Então, mantenha o foco nisso e nós vamos ver de forma mais explícita, de fato, aquilo que nós vamos aprender hoje com Abraão, dentro da nossa segunda leitura, capítulo 12, a partir do versículo 14 até o capítulo 13 e o verso 4. Na continuidade, né, em que nós estamos vendo aí na nossa leitura dos testes que Abraão vai sendo colocado, né, para passar pelos testes. Então vejam bem que a partir do versículo 14 do capítulo 12 diz assim: e foi quando Avrão, que ainda não tinha sido modificado o nome dele para Avraham, né, Abrão, e não tinha sido mudado ainda para Abraão, chegou ao Egito. Os egípcios viram que a mulher era muito bonita, e os ministros do faraó viram-na e falaram muito bem dela entre si, afirmando que ela era apropriada para o faraó. A mulher foi levada ao palácio do faraó e ele deu presentes a Avrão por causa dela. E Avrão assim adquiriu rebanhos, gado, jumentos, servos e servas, né, jumentas e camelos. Deus afligiu o faraó e seu palácio com severas pragas por causa da mulher de Avrão. Sarai disse a um anjo para agir assim. O faraó convocou Avrão e disse: como tu pudeste fazer isso comigo? Por que não me dissesse que ela era tua mulher? Por que dissesse que ela era tua irmã, causando eu tomá-la para mim como mulher? Agora eis tua mulher, toma e vai.
O faraó encarregou homens de proteger Abrão. Eles o acompanharam no seu caminho junto com sua mulher e todos os seus pertences. Agora no capítulo 13, verso 1 a 4. Abrão subiu do Egito junto com sua mulher e tudo que era seu, incluindo Ló, em direção ao sul, a terra de Israel. Abrão estava muito carregado com gado, prata e ouro. Ele foi em sua viagem, voltando pelo mesmo caminho e fazendo as mesmas paradas do sul, ou seja, do Egito, passando por Bet-El, até que ele chegou ao lugar onde originalmente tinha sua tenda, entre Bet-El e Ai, no lugar do altar que ele tinha construído a princípio. Abrão invocou ali o nome de Deus, né? Então, refletindo em alguns pontos aqui, nesta passagem, nós temos aí diante de nós, Abrão, ele sai de Israel, ele desce ao Egito. Então, vejam bem que Abrão, diante das circunstâncias, né, da fome que estava na região, ele foi obrigado a descer para o Egito, né? Então, Rashi, ele comenta conosco a respeito disso, dizendo: a confiança de Abraham em Deus permaneceu inabalável e teria sido incorreto para ele permanecer em Canaã, assolada pela fome, simplesmente confiar em Deus para lhe prover comida. Então, vejam bem, aqui nós temos uma lição prática para nós. O que precisamos fazer, né? Sem perder a confiança em Deus. Ou seja, o que de fato Deus estava mostrando ali? Deus não tinha feito a promessa de abençoar, multiplicar Abrão em todos os níveis da sua vida? Sim. Então vejam bem que não é nenhuma prática usual daqueles que confiam em Deus cruzar os braços e esperar tudo de Deus. Há uma parte que compete a nós fazermos e a parte de Deus. Essa parte de Deus pertence a Deus, a nossa parte pertence a nós. Então, se Abrão, por assim dizer, se tivesse permanecido em Canaã e não tivesse descido ao Egito para poder adquirir, né, realmente alimentos, e assim também, mais uma vez, ele é agraciado com bens materiais, riquezas e etc., né? E tivesse cruzado os braços e permanecido ali, além de ficar pobre, miserável, ele também morreria de fome. Mas não, o que compete na lição que nós aprendemos aqui com Abrão, ou seja, à primeira vista, né, os esforços de uma pessoa para se salvar de uma calamidade poderiam ser entendidos como falta de confiança em Deus, a princípio. Pois se a pessoa genuinamente acredita que Deus a salvará, então por que tentaria fazer algo para ser poupada? Todavia, na verdade, a Torá exige que a pessoa atue em prol da autopreservação. Então, por isso que o Rebbe diz, lutar contra o mal é uma causa nobre. Por quê? Porque lutar contra o mal é uma questão de autopreservação. É preservar a vida. Por quê? Porque se o mal prospera, a sua vida corre perigo. Então, lutar contra o mal é uma causa nobre, não restam dúvidas. E aquilo que nós precisamos fazer para a autopreservação, nós devemos fazer. E isso não significa a falta de confiança em Deus. Então, por isso, de fato, né, a nossa ação contra o mal, nesses dias que nós estamos vivendo, né, aqueles realmente que estão preocupados com a autopreservação, foram realmente para os seus locais e ali, né, fizeram o seu ato de autopreservação. O resultado não foi aquilo que esperávamos, sim, mas tem propósito. Nós lutamos contra o mal, para o mal não prevalecer, para o mal não
crescer, para o mal não colocar em risco as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, para não colocar em risco o futuro. Houve alguns problemas? Houve. Agora, nós precisamos renovar o quê? A nossa fé e confiança em Deus. Fizemos a nossa parte, Deus fará dele. Então, por isso, Salmo 121. Elevo os meus olhos aos montes. Ou seja, quando eu contemplo os problemas, as adversidades, etc. e tal, né? Então eu vejo de onde vem o meu socorro, de onde vem a minha ajuda, ou de onde vem a nossa ajuda, o nosso socorro, vem daquele que está acima de todos os problemas, adversidade, inclusive está acima do mal. Ele está acima de tudo e de todos, e dele vem o nosso socorro e a nossa ajuda. Ele usará, sem sombra de dúvidas, a nossa própria natureza, o ser humano, circunstâncias, para mostrar o seu poder, para mostrar os seus milagres acontecendo. E isso é o que nós precisamos renovar. Nesta questão, nós precisamos estar firmes em cada vez mais trazer a luz divina, a presença de Deus no nosso meio, onde nós estamos e aonde podemos chegar. Nesse sentido, nós estamos cumprindo a vontade divina. E então, o divino e o humano juntos, unidos, para que a autopreservação da vida, ela seja de fato eficaz. Fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Fazendo a nossa parte, uma luta contra o mal, trazendo a luz divina, Deus faz os seus milagres acontecerem, ok? Então, por isso, estes atos não diminuem em nada a nossa confiança em Deus. Uma vez que a pessoa, ela acredita, confia, com fé completa, que sua salvação vem de Deus, então ele pode ficar tranquilo, descansado. Então, o que ocorre é que, por alguma razão, Deus, em sua sabedoria, ordenou ao homem fazer um canal natural através do qual a bênção divina da salvação chegaria. Então, vejam bem, Avram, ele desce ao Egito para fazer o quê? Cumprir a autopreservação. Ou seja, aonde ele estava, o problema era a fome. Então, ele desce ao Egito justamente para a busca de alimentação. E nesse sentido, ele está buscando a preservação da vida. Ocorre alguns problemas, ocorre algumas adversidades, entre elas Sara, ou Sarai, nesses dias, né? Ela é tirada dele, levada ao faraó, né? Para que o faraó a tome por mulher, né? E a princípio, a notícia que os soldados levaram para o faraó é que ela era irmã de Avram. E então, quando Sarai é tirada de Avram, o faraó manda dar a ele um monte de presentes de diversas espécies, de gados, riquezas, pedras preciosas, ouro e etc. e tal. Mas quando ele está a sós com Sara, segundo o Talmud, a Mishnah, os nossos sábios trazem para nós, de que, vejam bem, que toda a tentativa realmente do faraó de se aproximar de Sarai, ele era simplesmente surpreendido por um anjo que protegia Sarai e o faraó apanhava dele, levava uma surra do anjo. E então, dentro desse aspecto, o faraó percebeu que realmente alguma coisa estranha estava acontecendo, porque ele não podia se aproximar daquela mulher, tinha ali realmente um ser que estava protegendo ela. E logo em seguida, numa nova tentativa, uma nova surra, aí começa a acontecer algumas pragas no faraó, na sua casa, entre os seus soldados, etc. e tal. Então, realmente, o faraó descobriu, pelos sinais, de que Sarai era não irmã, mas a esposa de Avram, e convoca Avram
E então ele diz: por que fizeste isto, né? Porque disseste que ela é tua irmã, causando, né, um problema sério para nós, e na verdade ela é a tua mulher. Toma e vai. E novamente o faraó, ele encarrega, né, proteção para Avram e Sarai, e eles vão realmente mais abençoados ainda, porque mais presentes eles ganham. Então, nesse sentido, no caso de Avraham, ele agiu corretamente ao deixar Canaã e procurar um canal físico pelo qual ele poderia obter comida e salvar a vida sua e da sua família. Além disso, Deus havia prometido a Avraham que eu te abençoarei, como está no capítulo 12, verso 2. Sobre o que Irash, o grande comentarista da Torá, ele nos fala que eu te abençoarei com muito dinheiro, com muita riqueza. Então podemos presumir que Avraham estava constantemente atento a um possível canal físico pelo qual a bênção divina de riqueza poderia chegar. Nesse sentido, amados, o que nos traz para nós aqui é que, mais uma vez, o pós-dilúvio, o que ficou bem claro é o divino e o humano precisam estar juntos, trabalhando para uma fusão. Deus, ele é o Deus dos impossíveis e o Deus dos milagres. Mas se o homem cruza, a pessoa cruza seus braços e simplesmente diz, Deus que faça tudo, você não verá milagres acontecendo na tua vida. Você precisa fazer a sua parte. Você fazendo a sua parte, nós fazendo a nossa parte, Deus faz os milagres acontecerem. E Ele vai usar canais físicos para que, de fato, sejamos agraciados espiritualmente, fisicamente, financeiramente e materialmente. E aquilo que não nos é possível fazer, Deus o faz. Mas aquilo que nos é possível fazer, nós precisamos fazer, para que Deus faça com que os seus milagres aconteçam em nossas vidas. Então, por isso, amados, segundo o pensamento racídico dos nossos mestres, explica que a descida de Avraham e Sara ao Egito foi um precursor do exílio egípcio, que aconteceria mais lá na frente. A fuga de Avraham do Egito como homem rico abriu os canais espirituais da redenção, que possibilitaram a seus filhos saírem do Egito carregados de ouro e prata. É o que nós vamos ver posteriormente com Moshe, a saída do Egito. Da mesma forma, o cuidado extremo de Sará para não ser desonrada pelo faraó dotou mais tarde suas descendentes, as mulheres judias no Egito, com a força para permanecerem fiéis às suas famílias. Então, a ação de Sara, ou Sará, né, nessa situação com o faraó, foi também um prenúncio das mulheres no tempo da escravidão no Egito, que significa as mulheres judias nos dias da escravidão do povo judeu no Egito, elas não traíram os seus maridos, elas não entraram no campo do adultério, da prostituição e etc e tal. A ação de Sará permaneceu como um grande modelo para as mulheres judias, para os dias da escravidão e para o pós a escravidão, como até os dias de hoje. Uma conduta modesta, recatada, com fidelidade ao marido, à família, aos filhos, aos princípios, tanto das mitzvot da Torá, como também um exemplo realmente para as gerações futuras, é o que tem sido até a presente data. Então vejam bem como que na realidade, né, a ação de Sará, ela repercute até os dias atuais. Então, confiança em Deus, fé em Deus, é algo que vai sempre sendo renovado no dia a dia. Então, por isso,
né, quando Abraham ele foi forçado a ir para o Egito, ele entendeu isso não como a retração, né, ou a mudança da promessa de Deus para a sua vida, mas sim como possível cumprimento da bênção de Deus, pois talvez a tentativa de proteger sua vida, apresentando Sará como sua irmã, lhe trouxesse de fato riqueza. Na realidade, foi precisamente isso que aconteceu. A Torá declara que ele, o faraó, deu presentes a Abrão por causa dela. Sim, ele adquiriu rebanhos, gado, jumentos, servos, criadas, né, jumentas e camelos, como diz o versículo 16 que nós acabamos de ler. Assim também consta no Zohar, o livro do Esplendor, Abraham não colocou Sará sob qualquer risco desnecessário, visto que ele conhecia os grandes méritos dela, que seguramente a protegeriam. Ao contrário, foi mérito dela que assegurou a sobrevivência de Abraham e provou ser o meio pelo qual Abraham recebeu a bênção divina de riqueza, já que a pessoa adquire dinheiro pelo mérito de sua esposa, como consta realmente segundo a sabedoria dos nossos mestres. Então vejam bem o que Zohar traz para nós, o livro do Esplendor, a sabedoria judaica, ok? Então, nesse sentido, os méritos de Sara não somente a protegeria, bem como também o seu próprio marido e a sua própria família. Então vejam bem um papel importantíssimo que a mulher tem dentro da vida judaica, e a Bat-Noach, a filha de Noé, dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o papel importantíssimo que a mulher tem realmente mais do que nunca para os dias atuais. Então, é pelo mérito da esposa que os maridos adquirem riquezas, ok? Então, como última palavra aqui, dentro do nosso aprendizado, nós temos aí a questão de bitachon, confiança em Deus. Não é emoção espontânea que faz a pessoa se sentar e esperar pretensiosamente pelas bênçãos de Deus. Ao contrário, a pessoa que realmente confia em Deus sabe que, para merecer suas bênçãos, ela deve ativar seus sentimentos de total dependência a Ele e compreensão de que sua salvação somente pode vir do Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, não é uma questão nem de sorte, nem de estatística ou qualquer outra fonte imaginária de boa sorte, né? Às vezes o ser humano ele tem como diz assim, tem um pensamento muito fértil, né? Viaja, como diz o outro, né, no ditado aí, viaja na maionese, né? Mas não tem nada disso daí, né? Na realidade, o pós-dilúvio, o mérito está atrelado às bênçãos. Se você não tem mérito, você não tem bênção. Se você não faz nada para adquirir méritos diante de Deus, fazendo a sua vontade, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, tefilot, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, tzedakah, simplesmente você cruza os braços e diz, Deus que faça tudo. Você cruza os braços e simplesmente fica na preguiça, Deus não vai fazer nada, você não está fazendo nada. Então, por isso, bitachon, confiança em Deus, nos leva exatamente a não nos apartarmos da fonte essencial de salvação, que só encontramos em Deus, o único Criador e o único Salvador. Como muito bem está registrado na Torá, ou Pentateuco, como queira, e através de Salmos e dos profetas, que vem bem claramente falando sobre isso.
Então, esta mensagem está bem condensada no provérbio racídico, né? Que diz: pense bem e será bom. Pense bem e será bom. Ou seja, por despertar ativamente seus sentimentos de dependência total de Deus, pense bem. A pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. E isto será bom. Por isso diz o ditado racídico: pense bem e será bom. Ou seja, pense bem, ative os seus sentimentos de dependência total de Deus. Reconheça que você depende única e exclusivamente de Deus em toda a sua sobrevivência, em toda a sua existência. Você depende exclusivamente de Deus. Podemos ter canais diversos, canais chamados canais físicos, como Abraham foi para o Egito, desceu para o Egito para buscar alimento, autopreservação. Tudo que nós podemos fazer para a autopreservação está dentro do aspecto de adquirirmos méritos. Veja bem que o Shabat, o sagrado dia do Shabat, o povo judeu tem 39 leis para não fazer, para poder guardar o Shabat. A única coisa que ele pode, entre aspas, né, desobedecer os mandamentos de Shabat, ou seja, de guardar o Shabat, a única coisa que ele pode fazer para poder, vamos assim dizer, desobedecer no bom sentido, o guardar o Shabat, e portanto ele não vai guardar o Shabat, é quando algo está relacionado com a vida, a preservação da vida. Então, por exemplo, o judeu em si, ao guardar o Shabat, ele não pode andar mais do que 900 metros, não pode ligar o motor do carro, por exemplo, certo? Então ele está mais no guardar o Shabat, ele está mais centralizado em poder estar e manter os estudos, as preces, focar 100% em Deus, na palavra, nos estudos. Mas porventura alguém tem um problema, por exemplo, de doença, é acometido de um mal ou algo semelhante, então ele pode ligar o seu carro, ele pode andar mais do que 900 metros para socorrer quem quer que seja, para que a sua vida seja preservada. Ou seja, a autopreservação, ela está acima da própria lei. Significa que tudo que nós precisamos fazer para a autopreservação, sem perder a confiança em Deus, a fonte essencial da nossa salvação, há uma conexão na autopreservação e no bitachon, confiança em Deus. Você vai fazer a sua parte para a autopreservação, mas é da fonte essencial da nossa vida, a fonte essencial da nossa salvação, que é Deus, que Ele fará com que as coisas venham concorrer para que você obtenha sucesso na autopreservação. Entendeu? Então é nesse sentido que fala. Então pense bem, ou seja, ative ativamente os seus sentimentos de dependência de Deus e será bom, que significa a pessoa se eleva e assim ela será um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus, ok? Então é isso daí. Não olhe para as montanhas, os montes, os problemas, as adversidades, as aparentes, vamos dizer assim, parece que não vai dar nada certo. Parece que algo ruim se instalou. Não olhe para isto, mas ative exatamente os seus sentimentos de confiança em Deus, a fonte essencial da nossa salvação. E aí será bom, ou seja, seremos receptáculos das bênçãos divinas. Ou seja, foco em Deus, a fonte da nossa salvação. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança máxima da nossa geração, ele nos fala transformar a descida em ascensão. Em vez de poder continuar com a divulgação e o renascimento do monoteísmo na Terra Prometida,
Abraão foi forçado a ir para dentro daquele que era o mais proeminente bastião do paganismo, o Egito. Quão irônico deve ter sido testemunhar este ambicioso monoteísta subitamente reduzido a buscar a misericórdia em um ambiente cultural que zombava de todos os seus ideais. Então, é exatamente aquilo que, né, o povo de bem tem clamado a Deus para o seu bem, o bem da sua família, o bem da sua nação, e agora pode estar sendo zombado por aqueles que estão a serviço do mal, né? Aí, ó, clamou tanto a Deus e agora nada aconteceu, né? Ganharam nada. Quem ganha de Deus? Quem ganha da luz? Quem ganha do bem? Quem ganha da vida? Quem ganha da fonte essencial da salvação? O único Deus, o único Criador, o único Salvador. Nada e ninguém se associa a Ele. Nada e ninguém se compara a Ele. Então, quando ativamos os nossos sentimentos à semelhança do Salmo 121, então, sem sombra de dúvidas, somos e seremos receptáculos das bênçãos divinas. Não importa se o bastião do paganismo, do mal, venha zombar. Continue confiando em Deus. Ele provê todas as coisas. Façamos a nossa parte, estando olhando para cima, olhando para os céus, buscando, clamando e confiando em Deus. E Ele o fará. Contudo, milagrosamente, a sua sorte foi revertida. Aparentemente, a sua descida ao Egito parecia algo desagradável, reprovável, e parecia algo que estava trazendo derrota para Abraão. Mas, na realidade, milagrosamente, a sua sorte foi revertida. Pouco tempo depois, Abraão viu os próprios egípcios implorando-lhe por misericórdia. Por quê? Porque foram acometidos de várias pragas, todo o Egito, por causa do faraó de tomar Sara. E então todo o Egito clamou por misericórdia a Abraão. Então este é o momento em que a nossa fé e a nossa confiança em Deus, emuná e bitachon, não podemos falhar na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Por quê? Porque os próprios que estão a serviço do mal, que representa exatamente o Egito, que é toda perversidade moral, ética e espiritual, vão pedir, vão clamar a você que confia e continua confiando na fonte essencial da salvação, Deus, vão clamar a ti, vão buscar por ti, pedindo misericórdia, para que ore por ele, para que ele também seja abençoado como você está sendo abençoado. Então, por isso, não podemos perder o foco, a fonte essencial da nossa salvação. Então, logo depois disso, né, Abraão, ele retorna à terra de Israel com mais riquezas, mais reputação, a sua reputação cresceu ainda mais, e acompanhado, né, realmente por Agar, porque o faraó, ele deu a filha dele para ser serva de Abraão e Sara, né? Ela sendo uma princesa, ela preferiu deixar toda a idolatria e toda a prática de uma ética moral e espiritual muito baixa que estava no Egito, para seguir a este casal, né, que tinha um nível espiritual muito diferente da casa do seu pai. Então, a princesa egípcia Agar acompanhou o casal de retorno a Israel. Então, ela abandonou o Egito, a idolatria, e se tornaria, né, depois, mais ali na frente, a mãe de Ismael, o seu primeiro filho de Agar e de Abraão, mas não sendo o filho da promessa, ok? Então, retroativamente, fica evidente que este aparente retrocesso foi apenas um estágio para que Abraão progredisse ainda mais em seus objetivos divinos. Então, é o que você precisa avaliar exatamente de ontem para hoje.
a aparente retroatividade, regresso, retorno ao atraso, ao mal e companhia limitada, que você possa estar encarando aí, né, a sua vida, a família, o povo que está próximo a você, o seu próprio país, não olhe desta forma, muito pelo contrário, olhe desta forma, transformar a descida em elevação. É o momento propício de nós buscarmos mais intensamente a presença divina, para que nós possamos ser receptáculos de grandes bênçãos que Deus estará fazendo. Da mesma forma, nunca devemos nos intimidar com o mundo, nem com o mundo externo a nosso redor e companhia limitada. Não podemos ficar intimidados com isso, em hipótese nenhuma. Levante a cabeça. Você tem um Deus que está acima de tudo e de todos. Você tem um único Deus, o único Criador, o único Salvador, a fonte essencial da nossa salvação. Você não tem motivo para baixar a cabeça, não tem motivo para achar que foi derrotado, que está derrotado ou algo semelhante. Deus é a fonte essencial da nossa salvação. Por isso, mesmo com o nosso mundo interior, entre aspas, né, que está conectado com os nossos desejos, com os nossos medos, né, ou ideias pré-concebidas, que muitas vezes nós ficamos aí, né, a gente olha e faz ideias pré-concebidas, né, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. Não tenha medo, não se deixe intimidar pelo mundo exterior e nem por esse mundo interior, esses sentimentos negativos que podem atacar você. Uma vez que atendemos ao chamado de Deus para ir em busca de nós mesmos, lerá, vá para dentro de si mesmo e busque, encontre o seu eu verdadeiro e potencial, que está conectado com a centelha divina, com Deus. Não estamos mais restritos aos limites de nossas capacidades. Inclusive, os aparentes retrocessos provarão ser, em última instância, parte integrante do processo que nos conduzirá